Capítulo 16. Economia e sociedade na segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, o Brasil passou por transformações sociais e econômicas significativas, impulsionadas pelo desenvolvimento da economia cafeeira. Neste capítulo, exploraremos as mudanças socioeconômicas ocorridas nesse período, destacando o papel do café como fator de transformação e o desafio do problema da mão de obra. 16.1 O café, pilar da economia brasileira. Durante o século XIX, o cultivo e a exportação do café se tornaram fundamentais para a economia brasileira. Esse produto conquistou mercados internacionais, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, impulsionando um período de prosperidade e crescimento econômico no Brasil. A expansão da economia cafeeira trouxe consigo mudanças significativas. Grandes fazendas de café, conhecidas como fazendas de café ou fazendas de café, surgiram nas regiões sudeste e sul do Brasil. Essas fazendas, que muitas vezes cobriam vastas áreas, contavam com a utilização de mão de obra, tanto escrava como assalariada, para garantir a produção em larga escala. O café não apenas impulsionou a modernização da agricultura brasileira, mas também incentivou investimentos em infraestrutura. Foram construídas ferrovias para facilitar o transporte do café das áreas de produção até os portos, onde se dava a exportação. Portos e armazéns foram desenvolvidos para lidar com o crescente volume de comércio. 16.2 Transformações socioeconômicas. A expansão da economia cafeeira trouxe consigo transformações sociais e econômicas profundas. O café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, impulsionando o crescimento urbano, o comércio e a industrialização. As cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, experimentaram um rápido crescimento populacional e passaram por mudanças arquitetônicas significativas. A modernização e urbanização resultantes da economia cafeeira também tiveram impacto na sociedade brasileira. O acesso à educação e à cultura se expandiu, com a criação de escolas, universidades e instituições culturais. Obras literárias, científicas e artísticas produzidas no Brasil ganharam destaque tanto nacionalmente como internacionalmente. 16.3 O café como fator de transformação. O café se tornou o grande protagonista das transformações econômicas e sociais do Brasil na segunda metade do século XIX. A demanda internacional por esse produto impulsionou a produção e o comércio, estimulando o crescimento das regiões produtoras. Isso resultou em mudanças na estrutura agrícola, no desenvolvimento da infraestrutura e na concentração de riquezas nas mãos dos cafeicultores. O setor cafeeiro trouxe prosperidade econômica para o país, mas também desigualdades sociais. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e a exploração da mão de obra geraram tensões e conflitos sociais. Essas questões seriam abordadas ao longo do tempo, conforme o Brasil avançava em direção a uma sociedade mais igualitária. 16.4 O problema da mão de obra. O crescimento da economia cafeeira trouxe consigo o desafio do problema da mão de obra. No início do período, o trabalho escravo ainda desempenhava um papel significativo nas plantações de café, apesar da proibição do tráfico internacional de escravos em 1850. Os escravos eram submetidos a condições precárias, trabalho árduo e restrições à liberdade. No entanto, a pressão internacional e as mudanças sociais levaram à abolição da escravidão em 1888. A necessidade de mão de obra nas plantações de café levou à imigração em massa de trabalhadores europeus, especialmente italianos e portugueses. Esses imigrantes contribuíram para suprir a demanda por mão de obra, mas também trouxeram consigo suas culturas e tradições, enriquecendo a sociedade brasileira. 16.5 Considerações finais. A segunda metade do século XIX foi um período de transformações socioeconômicas profundas no Brasil. A economia cafeeira se tornou a base do desenvolvimento econômico do país, impulsionando a modernização, a urbanização e o crescimento populacional. No entanto, essas mudanças também trouxeram desafios, como o problema da mão de obra e as desigualdades sociais. O café moldou a história do Brasil nesse período, deixando um legado marcante na economia e na sociedade.
As transformações ocorridas nessa época estabeleceram as bases para os desafios e conquistas futuras do país, conforme se encaminhava para o século XX e enfrentava novas questões sociais, políticas e econômicas.